padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Estamos juntos, por graça de Deus. Vivamos a alegria deste domingo, dia do Senhor. E de modo muito especial, façamos o exercício de, ao proclamar a palavra, escutá-la e celebrarmos juntos na comunidade de fé a Eucaristia para nos fortalecer neste caminho. Um caminho que é vocacional para todos nós. Somos chamados a abrir o coração para escutar a palavra de Jesus, que nos diz: vem e segue-me. E hoje, neste caminho, somos enriquecidos pela festa da transfiguração do Senhor. E aqui lembro Santo Anastácio Sinaíta, quando diz e comenta: sim, Pedro, verdadeiramente é bom para nós estarmos aqui com Jesus e aqui permanecermos para sempre. Que pode haver de mais feliz, mais sublime, mais excelente do que estarmos com Deus, conformar-nos a Ele e vivermos na sua luz? De fato, cada um de nós, tendo Deus em si, transfigurado à sua imagem divina, exclama jubiloso: é bom para nós estarmos aqui, onde tudo irradia luz, felicidade e alegria, onde o coração é inundado de paz, serenidade e doçura, onde Cristo mostra o seu rosto, onde Ele, com o Pai, estabelece a sua morada e, ao entrar, diz: hoje chegou a salvação a esta casa, onde com Cristo se acumulam tesouros de bens eternos, onde se refletem, como no espelho, as primícias e as imagens dos séculos futuros. Assim, acolhamos essa palavra santa de Deus para que em nós Ele esteja. E está em nós, somos sua morada. Mas, sobretudo, para que tenhamos a graça dele resplandecer em nosso rosto e particularmente em nossos gestos, por uma conduta à altura da nossa dignidade de filhos e filhas de Deus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Amados e amadas de Deus, o Senhor Jesus, na sua generosidade para conosco, ao tomar Pedro, Tiago e João, seu irmão, e levá-los a um lugar à parte, sobre uma montanha, Ele faz conosco. Chama-nos também a participar do entendimento e da experiência profunda de sua presença amorosa, que nos transfigura, porque Ele se transfigura diante deles, os discípulos, com o rosto brilhante como o sol, roupas brancas como a luz. Vieram Elias e Moisés, conversando com Jesus, para exatamente lembrar o nosso caminho de educação na fé permanente, abrindo-nos ao Senhor, compreendendo a grandeza do seu amor, para nos encantarmos e podermos dizer como Pedro disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, para ti, para Moisés e para Elias. Pedro ainda estava falando, quando na verdade, mais do que uma simples experiência de algo maravilhoso e fantástico, era o centro. Aparece na nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. É esse o segredo do nosso discipulado.
É na medida em que nós o escutamos que nasce em nós o desejo do seguimento. Os discípulos ficaram assustados, caíram com o rosto em terra. Jesus, porém, os toca e chama-os, dizendo: levantai-vos e não tenhais medos. Os discípulos ergueram os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus, que lhes recomenda: não conteis a ninguém esta visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Ele se transfigura diante de nós pela força da oferta que faz. Por isso, Santo Anastácio Sinaíta diz: Jesus manifestou aos seus discípulos este mistério no Monte Tabor. Havia andado com eles, falando-lhes a respeito de seu reino e da segunda vinda na glória. Mas talvez não estivessem muito seguros daquilo que lhes anunciara sobre o reino, para que tivessem firme convicção no íntimo do coração e, mediante as realidades presentes, crescem nas futuras. Jesus deu-lhes ver maravilhosamente a divina manifestação do Monte Tabor, imagem prefigurada do reino dos céus. Foi como se dissesse: para que a demora não faça nascer em vós a incredulidade. Logo, agora mesmo, eu vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo na glória de seu Pai. Mostrando o evangelista ser um só o poder de Cristo com sua vontade, acrescenta: e 6 dias depois tomou consigo Pedro, Tiago e João e levou-os a um monte alto e afastado, e transfigurou-se diante dele, mostrando a verdade do amor de Deus, que nós somos chamados a compreender e a pautar a nossa vida. É só na medida em que nós dele nos aproximamos é que a sua luz nos ilumina, vencendo as nossas trevas. Peçamos a Deus a graça de todo dia cultivarmos a nossa proximidade com Deus, que é próximo de nós, mais do que pensamos, e mais íntimos de nós do que nós mesmos de nós. Unidos ao coração de Maria aqui na comunidade orante, que suplica a Deus por nós, peçamos esta graça de não vivermos longe dele, para sermos iluminados pela força de sua luz amorosa, transfigurando a nossa vida, resgatando-nos do mal e fazendo-nos viver na força do amor e do bem. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.